Pá, e é ótimo eles verem e gostarem daquilo que eu fiz com eles quando eles eram recém-nascidos. Olha esta. Uma caixa de fruta. E depois com o gorrozinho a imitar também A condizer. maçã, o Pois. pormenor. Oh, Hugo, você pensa em todo o pormenor, Sim. não é? Você Desde cria a o roupa- cenário todo, não Sim, é? Tudo. Sim. Muito bem. Desde a roupa, adereços, cenário, trato tudo menos da existência do bebê. Claro. Para já, Para já. Não, é porque vocês não sabem. É que o Hugo fotografa os bebés, não é? Mas ainda não é pai. Ainda não é pai. Mas nós já vamos mais à frente saber, porque o Hugo tem muito jeitinho para pôr estas crianças assim, aqui todas a dormir, muito descontraídas. Ele já nos vai falar um bocadinho como é Pois. que ele faz. Porque ele tem umas técnicas. Ele Ui, acabou ui. de dizer que agora já consegue falar com os bebés. E eu gostava de saber o que é que ele diz aos bebés. não é? Mas ele há bocadinho em off, ele estava meio a contar umas técnicas. Oh, Hugo, como é que você faz? É assim, o bebê, geralmente eu fotografo os bebés quando têm uma semana de vida. O ideal é entre o 5º e o 9º dia, no máximo até ao 10º dia. Eu digo entre o 5º e o 9º porquê? Porque isto são conceitos que eu fui aprendendo ao longo dos anos. Se eu vos falar que eu há 10 anos atrás não sabia pegar num bebê e hoje em dia já peguei mais de 900, eu não gosto de fotografar antes do 5º dia, porque geralmente é a fase maior de adaptação até da própria mãe, a subida do leite, por exemplo, Sim. faz com que o bebê esteja sempre com uma ansiedade de mamar, então está constantemente a pedir peito. Também a saída da maternidade para tudo casa. isso é uma agitação, tudo. sai só ao final do 2º ou 3º dia da maternidade. sim. Então o bebê está-se a conhecer e a primeira fase do bebê é de conhecimento puro, conhecimento a todos os níveis. Exato. Ele esteve 9 meses dentro de uma barriga e agora está num sítio que não sabe o que é. E se eu conseguir criar um espaço, um máximo de parecença com o que ele vivia dentro da barriga da mãe, é melhor para eu conseguir acalmar. Tanto em termos de temperatura, tem que estar sauna mesmo, temos que estar a pingar suor nós, porque os bebés estão despidos praticamente. Pois. Posicionamento, aquelas posições uterinas, o bebê bem enroladinho, faz com que o bebê se sinta confortável e sem medo. Muitas vezes damos pelos bebés em posições que não são as mais parecidas ao que eles tinham dentro da barriga e vemos aqueles espasmos de susto, que se chama-se um reflexo de Moro, é um reflexo em que ele abre os braços e as pernas muito rapidamente, porque ele está à procura do limite do útero da barriga da mãe. Pois. E se ele não encontra o limite, assusta-se. Às vezes há pais que dizem que eles te contrariam o estar com os braços presos e as pernas. Eles não estão a contrariar, eles estão à procura do contacto com a pele da mãe, com o útero. E quando não têm esse contacto, ficam assustados. Então, uma das regras é temperatura. A segunda regra é contenção dos membros inferiores e superiores, para eles estarem enroladinhos. Como vocês veem nas fotografias, eles estão todos, ou estão de barriguinha para baixo, acabam por depois, como ficam com as mãos debaixo da cara, ficam enroladinhos, acabam por não conseguir mexer as mãos. E Ela é depois, motoqueira, estás a ver? e depois um terceiro aspecto que eu tento controlar também tem a ver com os sons. Ele teve 9 meses a ouvir o batimento cardíaco da mãe. Sim, sim. Teve 9 meses a ouvir um chamado ruído branco, que é aquele aquele chiar. Até eu transporto também para a casa do bebê uma pequena coluna portátil em que vai transmitindo esses sons. Ouve-se um som de um batimento cardíaco e o tal que chama-se um ruído branco, um chiar constante do início da sessão até ao final, para que tudo seja o mais parecido possível à barriga da mãe. Pensaste Também. em tudo, até É no verdade. nome, porque isto Sim. é um umbilical fotografia. O nome do projeto também tive bastante tempo a pensar que tivesse alguma coisa a ver com o meu trabalho. Por um lado tem umbilical, tem a ver com o cordão umbilical, Sim. mas também nos transmite uma ligação e eu realmente fico ligado à história da família desses bebés. Então acho que ficou aí na perfeição, encaixou o nome umbilical, porque realmente eu fico ligado à história do bebê. Ó Hugo, torna-se mais fácil, sendo o Hugo a ir à casa dos pais para fotografar o recém-nascido, do que os pais irem até ao estúdio. Sim, Já sim, por sim. causa da criança, o bebê, Claro. ser tudo novo, não é? E ele estar-se a adaptar. Então, é muito mais fácil ser o Hugo a deslocar-se. Tanto em termos de conforto para os pais, Sim. não têm que levar a bagagem toda, porque nessa fase É tudo e mais alguma fraldas, coisa. é babetes, é roupas.
Então, se os pais tiverem, no fundo é para tranquilizar os pais num dia da sessão, tenho uma sessão marcada no meu estúdio, têm que levantar-se 2 horas antes para estar tudo pronto e têm que arranjar a comida do bebê se beber suplemento, têm que tratar das roupinhas, têm que tratar tudo, gera uma onda de stress nos pais que se vai transmitir no bebê. Por outro lado, também o bebê convém estar no espaço onde ele vive. Pois. Apesar de ser há poucos dias fora da barriga, Sim. ele viveu dentro da barriga naquele espaço. Então, tentar que não haja estímulos de mudança, nem haja aquela confusão toda de azáfama, mete no carro, tira do carro, mete no cestinho, tira do cestinho. E acaba por ser, apesar de é mais difícil para mim que tenho que transportar tudo isso que vocês estão a ver para a casa dos pais. Já apanhei quartos andares sem elevador, já apanhei. Eu levo um estúdio móvel. Pois. Realmente, levo flashes de estúdio, levo difusores de luz, levo todos os adereços, cenários, tripés. Pois, tu Para mim é mais adereços difícil, também mas depois já acaba não- por ser mais fácil porque Claro. consigo acalmar o bebê muito mais facilmente, Sim. sendo em casa dos... Estando ele no Sim, seu ambiente, sim. não é? E É muito mais tu fácil. já conseguiste uma grande panóplia de adereços acessórios e adereços. Sim. E nós, antes de começarmos, estavas tu a dizer que para onde quer que vais, andas sempre a olhar e a ver e a imaginar bebés em tudo quanto é lado, não é? Exato. Conta lá aquela história de coisa de vidro. Sim. Essa foi gira. Eu estava uma vez numa loja de decoração a ver um jarrão de vidro e estava a imaginar um bebê deitado na tal posição uterina dentro de um jarrão de vidro. Ficava bonito eu dobrar-lhe, cruzar-lhe as perninhas, estar enroladinho, a dormir dentro de um jarrão e estava a comunicar à minha mulher a ideia. E nisto olhei para trás e estava um casal espantado a olhar para mim, porque devia pensar que eu era doido, que não sabem em que contexto é que eu estava a querer colocar um bebê a dormir dentro do jarrão. Às vezes há situações engraçadas. Também tenho outra situação que ainda não vos contei, que vi numa feira de artesanato um senhor que tinha... Era uma espécie de vasos, mas feitos em cortiça. Tinha mesmo a casca ainda tosca da cortiça, só que eram muito fininhos e altos. E eu perguntei ao senhor se não tinham uns mais largos. Eu geralmente, à medida que eu faço para servir de molde, para saber que cabe um bebê, é colocar assim um braço. Ok. Quando coloco assim um braço, sei que o bebê consigo deitar o bebê. Então eu estava a falar com o senhor se não tinha um vaso igual àquele, mas mais largo, de forma a que conseguisse caber lá no meu braço. E o senhor explicou-me muito simpaticamente que aqueles vasos estavam feitos propositadamente para não apodrecer as raízes da árvore, porque tinham que levar um substrato até meio, depois levavam ele lá me deu as técnicas todas para plantar a planta e que não apodrecia a raiz da planta. E eu virei-me para o senhor e disse: não, mas eu não quero o vaso para colocar plantas, é para pôr um bebê a dormir. E ele vira-se para mim, não me questionou o porquê, disse: sim, eu estou a ver, disse ele. Como que eu disse, aos malucos disse sempre que sim. Claro. Nem se questiona. Sim. Ele, sim, estou a ver perfeitamente. Sim. Está a ver perfeitamente. Eu imagino o gozo que deve ter sido esse senhor quando chegou a casa a contar à mulher, a dizer: veio cá um doido, a dizer que era um vaso para pôr o filho a dormir. Em relação ao braço, como o Hugo está a falar, nós podemos ver aqui nesta foto o tamanho. Vocês já repararam onde é que esse bebê tem o pé esquerdo dele? O pé esquerdo. Está ali, debaixo da barriguinha. A elasticidade é tão grande dos bebés que Pois. dá para os colocar em posições incríveis. E os Esta pais é às muito vezes até bonita. têm medo de lhes tocar nos bebés. Essa fotografia é difícil fazer pelo nervosismo do pai. O pai tem medo de segurar no bebê. Sim. Porque Pois já que é viu, só é uma normal. grande Mas eu responsabilidade. vou ensinar o truque para fazer essa fotografia. Essa fotografia não foi feita como o nosso olhar está a imaginar que foi feita. Vocês imaginam que o pai está a segurar o bebê Sim. assim? Não, o pai está deitado numa manta negra e o bebê está deitado na manta negra também. Pronto, não há risco de queda. Pronto. Porque lá está, os tais anos eu Sim, fui-me adaptando. Eu exatamente. no início fazia essa fotografia, os pais pediam-me, mas com o bebê realmente suportado e deitado nos braços do pai. E eu sentia os pais tremiam. Sim, é natural. Ficam ali, ai que eu vou deixá-lo cair, que eu vou deixá-lo cair, Claro. tremiam, que nem vários verdes. E eu imaginei, então, mas se o fundo é negro, eu posso deitá-los no chão, com uma flanela negra, Pois. e depois simulo visualmente Claro, que ele está, exato. No fundo, mais uma vez, a pensar no conforto do bebê, não é? Porque o bebê acabava por acordar com o nervosismo do pai. Claro. Pois. O pai tremia a segurar no bebê, o bebê sentia que não estava seguro, acordava e chorava. Pois, É assim claro. não, assim continua a dormir, calmamente. Muito bem. E Hugo, agora tens que dizer lá para casa. O que é que e é isto não é uma banheira. Não. Parece, não é? Isto é o quê? Isso é um frappé de gelo para colocar garrafas de champanhe.
Mete-se para cá o gelo e a garrafa de champanhe. Essa é mais uma vez o tal história que eu vos estava a dizer, eu imagino bebés Sim. a dormirem em todo lado. Por favor, pessoal da produção, afastem todos os adereços deste homem, porque ele vai imaginar... Nisto agora estão tudo. os pais em casa também a colocar os bebés dentro de frappés de gelo para ver se eles A adormecem. ver se eles cabem lá e se Só que o meu não é adormecem. deste tamanho, e o meu é de vidro e é assim alto, não é? Há aí uma fotografia de um vaso em que eu coloquei uma bebé a dormir dentro de um... Vê lá se tens tu aí. Acho que capaz. não. De um Vê vaso? lá. Não, é próxima, que é Ah, esta. esta, ok. Eu com esse cenário tenho uma história engraçada. Uma vez fotografei duas meninas gêmeas e os pais queriam em cada cenário que eu criasse situações em que pudesse fotografar as duas ao mesmo tempo. Então eu pedi para me fazerem uma roupinha de caracol. Então uma das meninas era um caracol que estava junto ao vaso. Aí não está nessa fotografia. Sim, ok. Então uma fez de flor dentro do vaso, a outra era um caracol. Tão giro. Como 99% dos meus trabalhos é só com uma bebé, eu acabei por me esquecer, quando acabou esse cenário para trocar para outro cenário, eu acabei por me esquecer que uma das meninas estava dentro do vaso. Então coloquei Por isso é para vocês verem tão bem que eles estão a dormir, tão calmos, que eu coloquei o vaso com uma bebé no cantinho da sala e continuei a fazer o resto da sessão só com uma, porque me esqueci da primeira. No final da sessão eu disse, olha, espero que tenham gostado. E os pais viram-se para mim, então, e a Mariana, que era a que faltou fotografar? E eu, que ficou no vaso. Então ela teve 1h30 a dormir dentro de um vaso. Por isso ela estava super desconfortável para aguentar 1h30 a dormir dentro do vaso. Os pais fartaram-se de rir, também disseram, gastámos tanto dinheiro em carrinhos caríssimos, comprávamos um vaso Pois, por era 2 ou mais 3 euros. fácil, saía mais barato. Mas pronto. Mas é muito. Olha, Ai, é ai. só para ter uma ideia. Aquele objeto, a banheirinha, que não é uma banheirinha, não é? Veja como é que fica o bebê lá dentro. Portanto, veja. É realmente. Está aqui assim os patinhos do... Pois é, que depois o Hugo leva tudo, não é? Leva os Os patinhos, patinhos. leva o gel de banho, leva a esponjinha, a toalha, tudo. Essa bebé, quando vê os patinhos, ela já fala, tem 1 ano e 3 meses, diz cacá, que é o quá-quá. Já fala quando vê Tão os patinhos. querida. Estás-te a divertir. Aqui ao pé do microfone. Ele já Olha, me- lá em cima a técnica deve estar a. Ele já me contou que gostava de tomar banho nesta banheira, mas não cabe. Não. Pois não, Ah, não. não, pois. Só para lavar as mãos. E este baúzinho também, estes adereços, tu onde é que arranjas estas coisas? É assim, um dos meus grandes fornecedores é o eBay, que eu costumo na net procurar na parte dos adereços. Os adereços onde se vão deitar os bebés, geralmente ou compro, consigo encontrar algo que se enquadre dentro da possibilidade de deitar lá um bebê, ou mando construir, como é o caso da Lua, por exemplo, há aí um cenário da Lua, Sim, um passamos avião, já. eu O desenho. avião, E até este podemos avião. mostrar, porque nós temos a Mandaste. Lua ali em exposição. Aham. Portanto, Pois a eu Lua. pedia à produção, por favor. Exatamente, Exato. mandaste fazê-la. Sim, no fundo a Lua foi toda desenhada por mim, idealizada por mim, Tens e tu aí. pedi a uma empresa que faz cortes a laser em MDF, Sim, fez sim, a Lua, depois o resto dos acabamentos fui eu que os fiz, que pintei. Queres ver que é a última? Está aí. Está aqui, Está aí a é Lua. mesmo a Mesmo última. Agora podem voltar Agora para aqui para a podem gente. voltar E é para assim que mostrar. fica. Fica assim. Que parece fácil, Sim. Parece fácil. mas às vezes dão luta. Pois, até porque às vezes o próprio Hugo, ele é que adormece os bebezinhos, sim, ele é que os cala, porque nem os pais conseguem. Também ao fim de 900 e tal principalmente, bebés, sim. não é? E é normal que o primeiro filho, por exemplo, eu já fotografei segundos e terceiros filhos da mesma família e noto uma diferença abismal, principalmente no pai. O pai, no primeiro filho, quase não lhe pega. Nas fotos finais que eu faço, fotos de família, eu quando tiro umas fotos só com o pai, umas fotos só com a mãe, umas fotos eles os três, e o pai a segurar no bebé, parece estar a segurar numa peça de cristal muito É frágil verdade. e tem medo.